Salve, salve, rapaziada! Fala aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Para quem não acompanha o canal, eu vou explicar, né? Eu montei um kit 70mm e eu estou utilizando o TBI da CB300 para fazer uma boa alimentação do kit. Aí eu estou utilizando esse filtro esportivo vermelho e ele é um filtro, pessoal, que é pequeno, né, para esse kit, é um kit grande, e qualquer outro kit for utilizar, é bom ter um filtro maior, que esse daí é um pouco pequeno. Querendo ou não, esse filtro, ele segura um pouco a moto, então eu vou remover ele, vou tirar ele, vou colocar um outro filtro para estar melhorando o desempenho da moto. Vou mandar um salve pro Adriano Ischwelter, ele que mandou lá no Instagram, né, uma ideia para fazer um filtro esportivo, utilizando o filtro da CG 150, modelo carburada. Esse filtro aqui é aqueles filtros, pessoal, original mesmo, ó, da marca Fran, né, para vocês verem. Então eu vou utilizar ele para estar fazendo um filtro esportivo. Para colocar esse filtro tem que fazer uma adaptação ali no TBI. Para quem tiver vontade de utilizar, vocês podem usar da imaginação de vocês para vocês reduzir dessa medida para o TBI ou o carburador que vocês forem utilizar. Aí o Adriano deu a ideia de utilizar um mangote de borracha para fazer a adaptação. Aí se precisar pode colocar uma câmara de ar, alguma coisa assim também. Ele falou que dá certo. Vocês sabem que eu gosto de fazer bastante adaptação, gosto de fazer uma gambiarra, né? Então eu já pensei o seguinte, melhorar ainda mais o projeto. Eu pensei em pegar um cano PVC e fazer uma peça no formato ali de um funil para fazer a ligação no TBI e o outro lado maior. Então dá para mim aproveitar e desbastar ali por dentro e fazer tipo uma corneta, para melhorar ainda mais o fluxo. Para fazer a adaptação no TBI da CB300, eu já tinha feito o teste e eu estou utilizando um pedaço de cano de 60mm, cano marrom, né, esses canos para utilizar em água, de 60mm. Aí eu peguei e fiz essa peça aqui com ele, ó. Eu fiz um sisteminha para aumentar a boca, para encaixar aqui, certo? Então aumentei ele e também já aproveitei e dei uma, vamos dizer, uma desbastada aqui por dentro para remover o material e fazer tipo uma corneta, né? Para ficar tipo uma cornetinha aqui por dentro para melhorar o fluxo. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, o celular está embaçando. E aqui por fora é o encaixe normal para entrar o filtro e ficar certinho. Ele vai ficar bem aqui nessa borda, né? Na parte aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou remover esse filtro para vocês terem uma noção melhor. Pode ver que esse filtro é bem pequeno, né? Ele, querendo ou não, ele segura, pessoal. Existe modelo que segura mais que esse. Esse aqui até que é bom ainda. Mas tem uns modelos que é pior que esse aqui. Então vamos tirar ele. Tamanho da boca. Como o filtro ele é um pouco grande, então para ele ficar aqui dentro certinho e tampar a lateral, eu tive que cortar o cano num ângulo de uns 30 graus aqui mais ou menos. E aqui também deu um grau aqui também nesse outro lado, para ele jogar para dentro, para ele ficar mais para dentro aqui. Daria para cortar o cano no meio, fazer um ângulo nele e colar, só que dá um pouco mais de trabalho, eu resolvi fazer assim que é mais fácil. Aí eu fiz também uns dentinhos aqui para fazer o aperto, mas o cano de 60 ele já entra meio que justo ali. Ele ficou com um corte de lado, então dá um pouco de trabalho para pôr a braçadeira, por isso que eu fiz esse rebaixo aqui nele, e aqui eu comi um pouquinho nas pontas, foi para favorecer o aperto da braçadeira. Pode ver que ela encaixa perfeitamente, então aqui eu posso fazer o aperto que ela não vai ficar escapando. Então foi por isso que eu fiz esse rebaixo aqui, para ela encaixar e não ficar escapando. E também esses cortes para, na hora de fazer o aperto, ficar bem certinho, para o cano ele diminuir, né? Por causa das folgas que tem do corte da serrinha. Porque esse aqui foi feito com a serrinha, tá, pessoal? Aquela serrinha de cortar cano, de cortar ferro, eu fiz com ela. Para quem quiser colocar o filtro para fazer um teste, então vocês podem usar da criatividade de vocês, o que vocês podem utilizar para pegar do TBI ou carburador, para vocês colocar nessa medida aqui. Eu fiz com cano porque eu já tinha um pedaço aqui, mas dá para fazer com borracha, qualquer outra coisa assim. É só usar a criatividade. Eu gostei porque ficou tipo uma corneta, aumentou bastante aqui. E o filtro também é grande, então creio eu que não vai perder
praticamente nada. Vai dar um desempenho muito bom, tem tudo para dar um desempenho bom, porque aqui ficou bem grande, ficou tipo uma corneta. E o filtro também não perde, porque o filtro ele tem um fluxo excelente. Eu vou explicar para vocês como que eu fiz para aumentar a medida do cano. Para quem for utilizar o mesmo cano de 60 mm para utilizar no TBI da 300 ou algum carburador que seja nessa medida, então eu fiz o seguinte, eu peguei um pedaço da mesma medida de cano, ó, 60 mm também, fui no fogão a gás, eu aqueci o cano aqui todinho na ponta, aqueci ele bastante até ele ficar bem molinho, tava molinho. Aí eu fiz o seguinte, fui lá e coloquei aqui em cima, ó. Eu coloquei ele para ele fazer tipo uma bolsa nesse cano aqui de cima. Então na hora que ele fez isso aqui, eu fui lá na torneira e joguei água para ele ficar desse jeito. Eu tirei esse cano e foi assim que ficou. Aqui na minha cidade o pessoal chama como bolsa, né? Fazer uma bolsa no cano. Só que a gente fez uma bolsa bem pequena. Eu fiz aqui só para aumentar, para encaixar o filtro. E fazendo isso foi o suficiente para entrar no filtro bem apertado. Então só isso aí que eu fiz, aqueci a ponta do cano, a ponto de deixar ele molinho, e cheguei numa outra medida do cano, do mesmo padrão que esse, e coloquei aqui, ó, e foi assim que ficou. Após isso eu peguei a pedrinha rosa e fui comendo aqui o cano por dentro, desbastando ele, até ele ficar nesse formato de um funil, ficar um pouco cônico, para favorecer o fluxo. Porque é ruim deixar também a parede, pessoal, porque ó, o cano tem uma parede bem grossa. Então, fazendo isso aqui já ajuda bastante. Entra bem apertado o cano no filtro, não tem perigo de soltar, mas se quiser, pode passar um fio de silicone aqui ainda, para não ter perigo. Aqui também certinho, nem dá para ver aqueles cortezinhos para dar regulagem. E ficou bem firme, tá, pessoal? Aqui não solta de jeito nenhum. Bom é que é bem levinho, isso aqui não pesa praticamente nada, então não vai ficar forçando o coletor, sabe? Bom é isso, o filtro é muito leve e o cano é levinho também, então não tem erro. Tem que fazer uma inclinação aqui para ficar bem para dentro e a lateral encaixar perfeitamente. Para quem utiliza a lateral, para quem não utilizar, pode deixar reto saindo para fora que não tem problema. Eu vou andar com a moto para fazer o teste, para ver se o desempenho vai ficar melhor que com aquele filtro esportivo pequeno. Então vamos fazer uma comparação e já eu volto para falar para vocês. Eu vou andar alguns dias, mas vai ficar tudo nesse vídeo. Para vocês passa num segundo. Andei com a moto, pessoal, uns 30 quilômetros aí mais ou menos. E eu vou falar a verdade para vocês. Ficou muito top essa adaptação. Eu curti bastante. Para mim, assim, só foi ponto positivo. Porque a moto não tá perdendo mais nada. Porque o outro filtro segurava um pouco a moto, esse aqui não, pessoal, ficou muito da hora. Como o filtro, ele é grande, isso ajuda demais, pessoal, ajuda muito. E ainda mais tem essa corneta, aí ajuda bastante mesmo, sabe? Então ficou combinando aqui os dois, ficou bem legal. Pra mim tá muito bom desse jeito. Eu tenho que ver agora se não vai ter perigo de cair água, alguma coisa assim. Só que qualquer coisa, eu posso fazer um suportinho para colocar aqui em cima, para não cair água em cima do filtro. Eu vou fazer a marcação para mim saber onde não vai precisar de pegar tinta. Fazer um risco aqui mais ou menos para mim ter uma noção. Agora eu posso remover ele aqui. Tem uma leve barreira ainda no TBI, mas quando eu for desmontar ele para fazer uma limpeza, eu vou aproveitar e vou tentar fazer um trabalho aqui nele. Eu posso desbastar aqui em volta do TBI para ele ficar certinho aí, para ele ficar igual uma cornetinha. E aí não vai ter essa barreira mais atrapalhando. Eu utilizo fita isolante para fazer esse processo de isolar. Eu acho ela melhor para trabalhar. Eu vou aplicar um thinner aqui na peça agora. Eu vou aplicar um primer universal antes de aplicar a tinta. A tinta que eu ia utilizar era cor preto, só que o meu acabou, pessoal. E eu tenho esse grafite que sobrou ainda no motor, que eu pintei o motor da moto, as tampas, e eu vou utilizar ele mesmo. Eu queria que fosse preto, mas não tem, eu vou aplicar o grafite mesmo. Eu vou aplicar o grafite, após ele eu vou aplicar também o verniz. A peça já começou a ganhar forma. A pintura ficou bem legal. Era para ficar ainda melhor se fosse preto. Que pena que a tinta acabou.
Mas tá bom, pessoal, vou utilizar assim. Aqui eu não pintei, porque na hora que aperta a braçadeira, às vezes fica marcando, fica feio. Então por isso que eu acabei fazendo isso aqui. E aqui, para garantir, igual eu falei, eu vou encaixar aqui, ele entra bem apertado mesmo. E ainda vou passar um cordão de silicone, para não ter perigo do filtro cair. Estou utilizando silicone cinza. Esse silicone é o mesmo que eu uso para colar a junta do motor, que eu coloco sempre um pouquinho de silicone na junta. Tentei dar um acabamento, pessoal, não deu certo, viu? Não ficou muito bonito, mas ao menos já vai segurar muito bem. Eu tinha passado o cordão todinho, aí eu vim com a chave de fenda bem aqui, ó, rodando. Na hora que chegou na emenda, ele ficou feio, aí eu fui tentar corrigir, foi piorando cada vez mais. Aí eu tive que passar o dedo aqui em volta para fazer isso aí. Esse foi o resultado final. Eu curti bastante. Eu achei que ficou bem da hora a cor grafite ali. Eu achei que ia ficar estranho, mas ficou bem top. Comenta aí o que vocês acharam. Ficou da hora ou ficou meio estranho? Igual eu falei pra vocês, para fazer um filtro desse modelo tem que usar a criatividade, porque dependendo da moto, aqui tem que ser maior ou menor para encaixar certinho. E também para jogar o filtro mais para dentro, jogar ele mais para dentro ali, para poder utilizar a lateral. O legal também é na questão de custo, que é um filtro bem barato, e para fazer adaptação com um pedaço de cano ou mangueira, um mangote, alguma coisa assim, também vai ser bem barato. E a braçadeira para apertar ali, tudo peças baratas aí para vocês comprar. E também acha fácil, né, pessoal? Essas coisas aí é bem tranquilo de achar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando, eu vou tentar responder cada um de vocês. Vou deixar o link do meu Instagram aí abaixo, depois vocês dão uma força lá. Pessoal, compartilha esse vídeo com amigos de vocês para estar ajudando. Às vezes tem muita gente que usa filtro, algum filtro esportivo pequeno e está segurando a moto. Tem essa opção aí. Eu ainda vou testar ele melhor e tal, depois eu passo para vocês. Mas compartilha aí para estar ajudando. E é isso aí. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.